Sejam bem-vindos ao Dinheiro Limpo Podcast. Hoje nós temos um convidado muito especial, Daniel Pires. O indivíduo vai falar connosco sobre coisas muito interessantes, coisas que nós vamos ter que aprender muito hoje aqui, assuntos que talvez vocês não encontrem essa informação de forma combinada em quase nenhum sítio, mas o Daniel vai ser aqui uma enciclopédia para nós hoje. E vamos certamente falar sobre essas coisas todas que nós precisamos saber, tá? Daniel, Olha, seja muito bem-vindo. obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar contigo outra vez. Prazer é meu. E pronto, antes de mais eu gostava que tu te apresentasses, que é para o pessoal te conhecer, saber quem tu és. E hoje nós vamos falar dos BRICS, né? Vamos falar do que é que isso representa, o que é que pode acontecer aqui nessa nova ordem mundial, conforme está-se a dizer. Mas antes de mais eu queria que tu te apresentasses, Daniel. Sou Daniel, sou engenheiro de formação, gosto de investir e claramente tenho um pequeno canal sobre macroeconomia, sobre geopolítica e na prática adoro conversar com pessoas e sobretudo escrever muito. Estás a ver, Daniel, eu estive a ver uma estatística em tempo atrás que quase todas as pessoas que estão no mercado financeiro hoje têm um background de engenharia. Os engenheiros migram muito para o mercado financeiro. Como é que foi contigo isso? Assim, começou já desde ter idade, porque desde ter idade, mesmo antes de entrar na faculdade, sempre gostei de economia, ou seja, na biblioteca, o que é que eu lia? É exame ou revistas de economia, ou seja... E foste fazer engenharia porquê? Porque era o que dava dinheiro, na prática era o que dava dinheiro, mas sempre tive o gosto da economia. No entanto, sabia uma coisa muito importante, eu tinha que diversificar os meus fundos de rendimentos e sempre soube que a bolsa teria que ser obrigatória para mim, na prática. No entanto, só quando comecei a trabalhar que tive o dinheiro pelinho, não é? Exato. E a partir daí comecei a investir em 2006 com 500 euros em 2 ações, em cada ação, uma foi a EDP, outra foi a Sonai. Cheguei ao canto do meu banco e quero 2 ações, a Sonai e a EDP. Não sabia nada de análise fundamental, macroeconomia, nada. Tive a sorte do principiante. Yeah. Em 2006 até 2008 tu davas um pontapé numa pedra, ela subia, ou seja, na prática era um gênio. E a partir daí comecei a aprender desde a análise técnica, que eu arrependi-me por completo. Depois tive a sorte de encontrar um documentário de George Soros em que ele destruiu completamente a Banca de Inglaterra e a partir daí comecei a aprender macroeconomia, análise fundamental, análise quantitativa e a partir daí foi uma aventura completa. Ou seja, ainda hoje aprendo de tudo os santos dias porque é impossível tu aprenderes tudo. Todos os dias aprendes. E para ti, o que é que faz, o que é que, dentro da tua estratégia de investimento, o que é que faz mais sentido? Análises técnicas ou fundamentais? Macro e fundamental. Análise técnica, posso dizer que eu aprendi tudo. Como matemático, como engenheiro, aprendi tudo. Li todos os livros de Bolowski, Alexander Elder, outros livros, tudo, mas só fiquei com suportes e resistências. E a única coisa que utilizo nos meus investimentos é suportes e resistências, depois o resto é tudo, análise macro, análise fundamental, análise relatórios, ou seja, descartei tudo e só fiquei com esses elementos, porque são os únicos elementos que têm base estatística, ou seja, existem muitos estudos universitários em que diz que existe sim uma base estatística porque as pessoas... O que é economia? A economia é uma ciência social, não é uma ciência exata, não é uma ciência matemática, ou seja, as pessoas, comprei 10 euros, ela caiu. O que é que tu vais fazer? Tu vais vender a 10 para recuperar, a partir daí. Ou seja, é psicológico. Muitas vezes a bolsa é muito psicológica, é por isso que não há eficiência nos mercados, é por isso que o Warren Buffett disse, se os mercados fossem eficientes, eu estava completamente pobre, não é? Yeah. É por isso que fiquei-me com suporte de resistências para saber onde vou entrar, onde vou sair, mas depois utilizo claramente a análise fundamental para saber quais são as ações, quais são os mercados, qual é o sentido, se vale a pena ou não entrar numa ação, porque macro indica-me o norte, indica o sul, e depois a partir daí a análise fundamental indica qual é a ação, e depois suportes de resistências. Quais são os níveis que vou entrar, porque eu nunca sei qual é o fundo. Essa é a magia, nunca sabemos onde é que vai ser o topo, nunca sabemos quais vão ser os fundos, por isso vamos usar um bocado da ciência social, que é a casa da Ninguém tem uma bola de cristal, né? Exatamente. Não, boa. Hoje nós podemos falar aqui muito sobre análises financeiras e tudo mais, mas hoje nós vamos falar dos BRICS, né? O que são os BRICS? Quando é que eles surgem? O que é que isso representa? Para quem só ouviu numa matéria qualquer BRICS, o que é que isso é? Ok, vou fazer uma metáfora. Pensa numa União Europeia, mas em vez com países europeus, com países de commodities, ou seja, uma união económica entre a China, entre o Brasil, entre a Índia,
entre a África do Sul e agora estão a entrar muitos mais países. Embora teoricamente tenham começado em 2010, e vou contar qual é a verdadeira história, o termo BRICS aparece no relatório da Goldman Sachs em 2001, ou seja, em que eles analisaram a potência das economias emergentes e claramente falaram nessas economias, que é a Índia, claramente, a China, claramente, mas falaram também da China não, do Brasil e também da África do Sul e da Rússia. E o que é que têm elas em comum? Têm grandes consumidores de commodities, que é o caso da China e Índia, e as restantes três, quais são? Produtores de commodities. Ou seja, na prática é um bloco comercial económico que se contrapõe à União Europeia e claramente também aos Estados Unidos. No entanto, formalmente só começam em 2010, 2009, 2010. E porquê? Porque entre 2007 e 2008 nós tivemos um evento que mudou o mundo. E ainda hoje estamos a levar com ondas desse acontecimento, que é a crise do subprime, em que quase o mundo, como conhecemos, quase reiniciou por completo, mas até à altura, desde Bretton Woods até mais ou menos 2008, qualquer transação internacional que alguém fizesse, teria que ter o dólar no meio. Ou seja, tu estás em Angola, queres comprar bananas do Brasil. Primeiro tu tens que trocar em dólares e depois dólares em Brasil. Faz de conta que um brasileiro quer comprar um equipamento chinês, tem que trocar em dólares e depois tem que trocar em renminbis. E qual foi o problema? Em 2008 ninguém queria trocar dólares porque estavam com medo. Se forem ver o dólar index, por exemplo, estava quase nos máximos. Ou seja, toda a gente queria guardar dólares, ninguém queria desprendê-los. E tu tens uma população, por exemplo, a China, tens uma população de 1 bilhão de pessoas, precisa comprar commodities para sobreviver, senão as pessoas morrem à fome, há revoluções. Então, a partir daí, a China começa a elaborar um plano para se tornar independente do dólar de forma a conseguir manter o seu status quo. Porque a China, o que é mais importante para a China é o status quo. Ou seja, o status quo implica felicidade das populações. Ponto final. Porque se tu mantens a tua população feliz, tu controlas o país na prática. E a partir daí, a China lembrou-se claramente, na minha opinião, do relatório da Goldman Sachs em 2001 e juntou os maiores produtores de comida, ou seja, a China compra muita comida a quem? Ao Brasil. Energia a quem? À Rússia. Tem o seu concorrente, que é a Índia, mas a África do Sul, porquê? A África do Sul é um dos maiores produtores de ouro. E o ouro, nós vamos ver que vai ser muito importante a partir de agora e também vou explicar porque o ouro não subiu tanto devido a uma manipulação por parte do Banco de Londres, mas isso pode ser também uma história que podemos dar a volta ou comentar esta manipulação. Como assim? O que é que queres dizer com porquê? Porque o ouro sempre foi uma moeda. E se tu queres manter uma moeda, por exemplo, o dólar, o euro, não está baseado em nada, é só em confiança. Sim. Mas se tu tens uma alternativa, olha, tens aqui o ouro, o que é que acontece? Perde valor. Ou seja, a única forma de qualquer moeda não ser alternativa é não deixando que ela se torne alternativa. É por isso que eu digo que as criptomoedas, o que nós estamos a viver agora, desde o ano passado para cá, um ataque dos bancos centrais, de forma que não haja alternativas ao sistema fiat, como por exemplo o ouro. O ouro também é uma alternativa à moeda europeia e também ao dólar. Se fossem alternativa, o que é que aconteceria? Aconteceria que mais ninguém acreditava no dólar e ninguém queria trocar dólares. Por exemplo, vou-vos contar uma coisa que pouca gente sabe. Em 1933, o Theodore Roosevelt, o presidente dos Estados Unidos, decretou que todos os americanos tivessem que entregar obrigatoriamente o seu ouro, caso contrário, podiam parar à prisão. Sim. Ou seja, o primeiro grande roubo do ouro. Ou seja, o ouro sempre foi considerado uma alternativa e é por isso que, a partir de agora, e sobretudo, aliás, desde a crise da Ucrânia, que cada vez mais está a ser mais importante, nós vamos ver as compras de ouro estão-se a incentivar de uma forma muito brutal por parte dos bancos centrais, nomeadamente China e Rússia, estão a comprar ouro com volume que nunca compraram anteriormente. E digamos que as coisas vão ficar um bocado tortas. Essa compra do ouro, pronto, nós estamos a falar que isso quer-se criar uma nova ordem mundial e provavelmente uma nova moeda alternativa ao dólar. E ao criarem uma nova moeda alternativa ao dólar vão usar o ouro como lastro? Depende. Quem viu o discurso do Putin para aí um ano atrás, ele falou de uma coisa muito importante, que criticou os países europeus norte-americanos que estão a viver sobre dinheiro que não vale nada. No entanto, ele indicou que
o futuro das moedas é uma comoditização, ou seja, elas estarem pagadas a commodities. Não estou a dizer que seja em ouro. Elas podem ser petróleo. Por exemplo, a Venezuela tem uma criptomoeda que está acoplada ao petróleo venezuelano. Sim. Ou seja, na prática é uma moeda que está pagada, ou seja, é um padrão petróleo. E a Rússia o que quer implementar é uma alternativa ao sistema ocidental. Porquê? Porque já viu que o Ocidente eles vão cair, tem que arranjar uma alternativa. E a melhor alternativa é uma padronização com uma commodity. E aliás, há um livro muito interessante, saiu para aí há uns 12 anos atrás, que é a Guerra de Moedas, em que houve, por exemplo, o Pentágono e as agências militares claramente sabem que a economia possa servir como guerra, como os europeus e os norte-americanos tentaram fazer agora contra a Rússia. E nesse livro explicava muito bem que o jogo de guerra do Pentágono era tentar ensaiar o que é que poderia fazer a China e a Rússia de forma a destruir a economia dos Estados Unidos. E nesse livro explica que, nesse jogo de guerra do Pentágono, era uma padronização do ouro, ou seja, a China ou a Rússia tentarem fazer com que houvesse um padrão ouro de forma a estabilizar o dólar. E claramente que o ouro não pode ser uma alternativa, porque se é uma alternativa, claramente que as pessoas não vão usar. Agora, claramente que há uma ferramenta que vem aí, que são as chamadas CBDCs, que certamente vai ajudar muito a que moedas físicas não sejam aceitadas. Porquê? A CBDC na prática é uma moeda digital programada, ou seja, é como se fosse um cartão de crédito, vais lá Sim. e trocas. Ou seja, vão proibir as moedas físicas, e isso claramente que vai acabar com o mercado negro, ou seja, tu vai estar regulado. Isso, primeiro de tudo, acaba com o mercado negro, acaba com outro grande problema que tem a Europa e os Estados Unidos, é a contrafação. Por exemplo, 25% das notas norte-americanas fora dos Estados Unidos são falsas, e as pessoas não sabem isso. São falsas, por isso muito cuidado com as notas de $100 que vocês apanham por aí. Aliás, há várias notas, dependendo do ano, que já não são aceites nem por bancos, nem pelos próprios Estados Unidos, porque eles não vão aceitando determinadas notas. Mas o que quero dizer é que quando tu digitalizas uma moeda, queres trocar ou não podes? Porquê? Vais ser obrigado a vender Exato. Com aquela moeda digital. Por isso, a CBDC, essa tecnologia de blockchain que foi introduzida agora com a tecnologia do blockchain, os bancos centrais vão aproveitar essa tecnologia para implementar as suas CBDCs. Claramente tem coisas boas, claramente tem as coisas más. Por exemplo, na China tem um sistema social, ou seja, tu portas-te mal, perdes pontos e podem-te bloquear a carteira eletrónica. Ou seja, digamos que vamos entrar num Big Brother um bocado estranho, não é? Ou seja, mas isso não implica que o ouro não sirva para nada. Porquê? Faz de conta que ficas sem dinheiro, não é? A troca continua. Eu posso chegar para... Olha, troco o teu cara por um telemóvel, queres? Tu podes aceitar. É uma troca. Percebes? Ou seja, a troca física nunca vai acabar, mas vai pôr em causa, não põe em causa o sistema moeda fita ou moeda fiduciária. O que nós estamos a ver nesse momento é que os Estados Unidos estão a ficar mais fracos, né? A nível de política, a nível de economia. Sim. Estão a viver momentos difíceis com a inflação, taxas de juros sempre a subir, e agora com os BRICS torna, de certa forma, mostra a fragilidade Sim. que os Estados Unidos têm. Porque uma coisa é, eles não têm como sancionar se todo mundo decidir fazer a mesma coisa. Uma coisa é sancionar uma Rússia ou uma China se elas estiverem independentes, Sim. mas se todo mundo for seguir, e agora estamos a ouvir que a Arábia Saudita também Angola em 2015 pediu, o Lourenço dos Santos, em 2015 ou 2017, não sei bem, Sim. pediu para se juntar aos BRICS, por exemplo, e aliás foi convidado na próxima reunião dos BRICS, Lourenço dos Santos, exatamente, que vai acontecer, acho que em maio, acho eu, numa cidade russa. Sim. Então, os Estados Unidos estão obviamente a ficar mais fracos. Já não vai conseguir punir todo mundo, porque todo mundo vai, se calhar, adotar essa situação. Como é que tu vês o dólar enquanto reserva financeira, enquanto moeda de reserva de valor? Porque depois do padrão ouro, viemos com o padrão dólar, e como estavas a dizer, tudo era baseado em dólar, todas as transações baseadas em dólar. Tu sentes que o fim dos Estados Unidos está próximo? Não está próximo, mas também não digo que não vai acontecer, porque todos os impérios caem e não duram muito, ou podem durar alguns centenas de anos, mas não duram muito. Temos o caso do Império Romano, o Império Português, Espanhol, Holandês, o Britânico, que foi substituído claramente pelos Estados Unidos, e agora claramente é um jogo, ou seja, tu ganhas um campeonato de futebol, tu estás a olho cá em baixo, tu não podes deixar que os outros cresçam, não é? Exato. Ou seja, o jogo dos Estados Unidos, desde que se tornou a maior potência
mundial, ou seja, desde o fim da União Soviética, porque antes havia um duopólio militar, económico não, sempre foi os Estados Unidos, desde 48, até desde o fim da Primeira Guerra Mundial, foi os Estados Unidos, não é? Mas eles estão sempre a tentar deitar os outros países abaixo, porque tu deixas uma alternativa, é o teorema de Tucídides. Acho que disse bem esse termo. O que é que significa isso? Significa, por exemplo, quando o Esparta conquistou Atenas, os atenienses disseram, pá, eu só quero ter aqui barquinhos só para navegar e comercializar. Mas os espartanos eram guerreiros, ou seja, gostavam de guerrear. Exato. Ok, podes comercializar à vontade. No entanto, a Grécia tornou-se uma potência económica. E claramente o que aconteceu a Esparta? Caput. Ou seja, a história indica-nos o que vai acontecer. Claramente que a China não quer ficar em segundo lugar, nem a Rússia. Ou seja, é uma questão de controle de recursos. Não digo que o dólar como padrão vai acabar, mas vai-se criar uma multipolaridade como existia até ao fim da União Soviética em 91. Ou seja, na prática é que nós vamos ter vários blocos. Temos o bloco ocidental, temos o bloco asiático, depois temos os blocos dos não alinhados, que também pode existir esse bloco dos não alinhados, que praticamente são aqueles que vão sofrer mais, que vão ser, de certa forma, expropriados pelas grandes potências como existia antes aliás, da queda da União Soviética, em que todo mundo retirava os mais pobres. Era por isso que, por exemplo, quem não sabe, um dos países mais ricos em matérias-primas do mundo é a Venezuela. Sim. Tem tudo. Não estou a falar só petróleo, tem terras raras, tem tudo. Só que está pobre. Por causa da política, né? Política, pode não ser política, pode ser sanções, há muita coisa que pode justificar que a Venezuela está onde está, não é? Política claramente é uma razão, mas tudo tem um início. Nos anos 80, as pessoas queriam emigrar para a Venezuela. Temos 400 mil madeirenses, se não me engano bem, na Venezuela. Acho que não estou enganado no número. Porquê? Porque era o país mais rico do mundo. A Argentina, no início do século XX, era a segunda maior potência económica mundial do mundo. Argentina. Ou seja, qual é o problema aqui? O problema chama-se política de populismo. E o que está a aplicar os Estados Unidos e a Europa. A China e a Rússia são países ditatoriais. No entanto, o que é que prevalece lá? É status quo. Ou seja, eu deixo de ser rico, mas se ultrapassar de ponto, corto as pernas. Foi o que aconteceu, foi o que fez o Putin aos oligarcas em 2000, quando chegou ao poder, mas é o que está a fazer o Xi Jinping aos bilionários chineses. Jack Ma, que foi enviado, ou os últimos bilionários que desapareceram misteriosamente. Na China é sempre assim, né? Ou seja, o bilionário aparece a falar, de repente podes ser rico, desaparece 3 meses, quando voltar está aliado com o governo. Podes ser rico, não te metas na política. No entanto, nos Estados Unidos e Europa não, quem manda são os jornais, são os Bezos, são os Elon Musk, é que mandam. Não é propriamente o povo que manda na economia. Ou seja, digamos que é uma democracia que está mais ligada, olha muito mais para os interesses económicos do que propriamente para o povo. Basta ver o índice de pobreza dos Estados Unidos. É verdade, se ganha lá muito dinheiro. Mas o nível de pobreza não se compara. Portugal tem os pobres, se calhar até são menos pobres que muitos pobres que existem nos Estados Unidos. Ou seja, não é os Estados Unidos não é a Disneylândia. Pode ter a Disneylândia, mas não é 100% a Disneylândia, não é? Agora, como é que tu vês nesse meio de situação em que as commodities obviamente vão ter um papel enorme nessa mudança que está-se a criar? Sim. Enquanto investidores, como é que o investidor deve olhar nesse momento? Se os Estados Unidos forem enfraquecer, o que é que isso pode representar para as empresas americanas e o que é que isso também pode representar para as empresas de commodities e para o preço da própria commodity nesse caso? O que é que pode acontecer nesse universo? Sim, uma das coisas bonitas das commodities é que seguem a lei da procura e oferta, ou seja, faz de conta que ela se ajusta. Ela ajusta-se quase automaticamente, ou seja, pode existir picos, no entanto ela vai se ajustando à procura, ou seja, digamos que demasiada procura faz aumentar o preço, no entanto, quando o preço sobe demasiado, as pessoas não conseguem comprar e o preço baixa, desde que haja livre mercado. Sim. No entanto, cuidado que o livre mercado está-se posto em causa pela China. Porquê? Porque a maior parte das commodities que nós vemos são negociadas em bolsa,
Mas a China está a comprar diretamente aos fornecedores, ou seja, não está a criar o chamado efeito de volume. Ou seja, está a comprar petróleo. Por exemplo, em 2020 nós tivemos o petróleo negativo no contrato de maio de 2020. A China comprou reservas estratégicas de ferro, petróleo, grãos, tudo. A China comprou tudo entre abril e maio de 2020. Comprou tudo. Para quê? Porque se tu tens reservas estratégicas, tu consegues controlar os preços. E é o que os Estados Unidos está a fazer, por exemplo, ao petróleo, por exemplo. Os Estados Unidos, para tentar conter o preço do petróleo, então começou a esvaziar as suas reservas estratégicas, ou seja, inundar petróleo no mercado para níveis de 82. Níveis quase 40 anos. 40 anos que não vimos o petróleo a níveis tão baixos. Para quê? Para manter o preço estável. No entanto, os Estados Unidos é curioso, porque os Estados Unidos, se quisesse, podia aumentar a produção de uma forma brutal. Porquê? Porque tem o fracking. Mas por que não faz isso? Se calhar ele quer só aumentar a estabilidade até um certo ponto, mas não quer aumentar tanto. Ou seja, mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte: em questões de commodities nós temos que olhar para a parte macro, para a parte de consumo, para a parte de expansões económicas, porque a partir daí nós temos uma indicação. E para quando nós olhamos para as expansões económicas, temos que olhar para os maiores consumidores do mundo. Quem são? Estados Unidos e China. E depois temos que olhar para o ciclo de crédito. E porquê é que o ciclo de crédito é tão importante? Porque 90%, ou seja, a maior parte das pessoas não utiliza o crédito do dia a dia. Exato. Mas indústrias, grandes banqueiros, financeiros, tudo utilizam crédito. Ou seja, se o crédito estiver caro, os juros são caros, eles compram menos. No entanto, se o crédito for mais barato, eles podem comprar mais. E é por isso que nós temos que olhar sempre para a curva de crédito. O que está a acontecer agora é uma subida da curva de crédito. Isso faz com que os custos sejam maiores. Se são mais altos, claramente que há menos consumo. Mas é curioso, porque nós estávamos a ver esse ciclo de crédito onde Estados Unidos e Europa, que subiram, mas eu acho que não vão subir muito mais. Eu acho que vai haver uma estabilização. Aliás, o Canadá e a Austrália já indicaram flat. Já não vamos subir mais os juros. No entanto, a China ao contrário. Baixaram os juros. Estão em contraciclo. Ou seja, na prática, uma coisa quase no outro, porque a China já está a começar a crescer outra vez. E a China teve um problema nos anos passados porque fez a política Covid-0. Ou seja, Covid-0 fecha tudo, sim, não produz, não exporta, não consome. Ou seja, foi chamado do travão da inflação. Agora a China levantou o pé do travão da inflação, agora vai consumir. Ou seja, nós temos que olhar para consumos, não propriamente para o que é que vai acontecer aos ricos. Não, isso é importante, mas é para as populações. Porquê? Porque se existir alternativa ao dólar, uma pessoa comprava as bananas do Brasil muito mais barato e vai comprar mais caro. Ou seja, quem é que vai sofrer com uma desdolarização? São as pessoas que utilizam moedas fiat, não propriamente as pessoas que utilizam commodities. As que utilizam commodities, por exemplo, o Brasil. O Brasil, a inflação só existe quando há mais desvalorização da moeda. Quando é que há uma desvalorização da moeda? Quando não vende tanto. Ou seja, quando importa mais do que... Ou quando gasta mais, que é outra das formas de haver inflação, o Estado gastar mais e ter que emitir mais moeda para pagar os seus custos, não é? Mas o que quero dizer com isso é que quem vai sofrer com uma desvalorização são as populações. Mas isso é para já? Nem tanto. Porque se nós olhássemos para as reservas estratégicas do Brasil, o Brasil tem quase 4% em moeda de renminbi, mas 80% das reservas estratégicas do Brasil estão em dólares. São quase 300 bilhões de dólares. Não é brincadeira. Ou seja, não estou... O Brasil e a China vão despejar tantos dólares só se quiserem ser pobres, não é? Eu acho eu, não. E sobre questões geopolíticas, por exemplo, uma das vantagens que os Estados Unidos sempre teve com relação à China, à Rússia e tudo mais, é a própria geografia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm a melhor geografia do mundo, né? É mágica. Sim, e isso acaba facilitando a todos os níveis, tanto a níveis logísticos como a níveis de produção. Os Estados Unidos conseguem fazer o que quiser. E tem tudo. Tem tudo, absolutamente tudo. E são coisas que Rússia e China obviamente não têm. E depois tu ainda tens a própria demografia americana. Sim. E se fores comparar com a demografia chinesa, depois a China tem política de filho único, essas coisas todas, e essas situações todas podem acabar influenciando muito no próprio desempenho, assim a nível Sim. global, daquilo que vai ser o crescimento Sim. dos próprios países ou até o descalabro dos mesmos. Sim. Quando nós olhamos o BRICS, para além das commodities, eu acho que eles preocupam-se muito com a ideia da própria geografia em si, né? Juntar países Sim. que sejam
fortes a nível de commodities e sejam diferentes para tentar competir com os Estados Unidos nesse nível. Mas a nível de geografia, o próprio Estados Unidos é melhor do que todos esses outros países do BRICS juntos, e isso dá a sensação de que eles vão conseguir sobreviver. Tem a maior zona de rios navegáveis do mundo. Os Estados Unidos conseguem andar pelos rios quilómetros e quilómetros, tem 2 ou 3 saídas para o mar. Uma coisa muito importante que ninguém sabe. Toda a gente fala das terras negras da Ucrânia, as terras mais férteis na Ucrânia. Só há 2 zonas de terras negras intensíveis. Rússia e Ucrânia, e sabes onde está a outra? Estados Unidos. Ou seja, Estados Unidos tem tudo, tem commodities, tem terras negras, tem tudo. E qual é o problema dos Estados Unidos? Os Estados Unidos têm um grave problema que são os políticos, que são os que vão, infelizmente, deitar o país abaixo, na prática. Eu acredito que os Estados Unidos vão ruir por dentro, não propriamente por fora, mas geograficamente está bem defendido pelo norte, Canadá, e pelo sul, pelo México, que não tem quase defesa, e claramente tem os oceanos laterais, por isso geograficamente é um colosso. Exato. A China tem um problema que tem a Rússia do Norte, por exemplo, em 76, 77, o Nixon fez um acordo com o Mao Tse-tung, em que retirou a China da esfera da União Soviética. No entanto, algo a troca, disse, eu antes reconhecia Taiwan como China, agora vou deixar de reconhecer Taiwan como China, reconheço a ti. No entanto, Taiwan é um porta-aviões norte-americanos. Sim. E tens o Estreito de Manila. O Estreito de Manila, onde passa quase 90% das matérias-primas, sobretudo o petróleo que vem da Arábia Saudita. Ou seja, norte tens a Rússia, a sul tens Coreia do Sul, tens Japão e tens Manila, e tens o porta-aviões de Taiwan. Ou seja, a China, se os Estados Unidos quisesse, matava a fome. Porque é que começou a construir portos em países vizinhos? Por exemplo, Mianmar. Mianmar tem um porto no Índico, mas Mianmar faz fronteira com a China. Sabes porquê que tem lá o porto? Porque caso lhes fechem a rota dessa zona de Taiwan, consegue levar mercadorias através de Manila. Okay. E quando houve, no ano passado foi o golpe de Estado de Manila, os generais foram primeiramente à China pedir autorização. Porquê? Porque havia antes acordos com o então governo de Mianmar, para construir lá um porto chinês. No entanto, a China está a construir portos em muitos sítios, também na África, e agora também portos militares. Onde? Na América Latina, nas barbas dos Estados Unidos. Mas, como disse no início desse podcast, os Estados Unidos não vão ficar quietos. Por isso, acredito que os conflitos que existiam nos anos 90 para trás vão aumentar de uma forma exponencial. Tu achas que isso pode desenvolver em algum momento um conflito direto, um conflito armado? Proxy. Conflitos, por exemplo, uma semana ou 2 semanas antes da invasão da Rússia à Ucrânia, houve confrontos, houve uma tentativa de revolução no Cazaquistão, que é outro terreno super importante para a Rússia. Sim. Há umas semanas fui na Geórgia, fronteira com a Rússia. Ou seja, o que nós vamos ver muito são revoltas, mas eu não estou a falar que vão ser revoltas anti-Rússia ou anti-China, também podem ser revoltas, por exemplo, eu acredito viamente o que está a acontecer em Paris e em França tem mão russa, ou o que aconteceu, por exemplo, na tentativa de independência da Catalunha também tinha mão russa, ou pelo menos dinheiro, ou seja, não podemos ser ingênuos e pensar que só um bloco está a fazer uma coisa. Não. Temos que pensar que todos os blocos vão tentar destabilizar um ou outro. Porquê? Quanto mais trabalho deres ao teu inimigo, não é? Menos tempo vai ter para ti. E é por isso que já se vê barcos militares perto do Hawaii, perto das ilhas de Marshall, etc. Porquê? Uma forma para dar mais trabalho aos Estados Unidos para não estar tranquilo. E acho que é o que vai acontecer, uma tentativa de estabilização, ou interna ou externa, mas por isso que acredito que os tempos não vão ser muito bonitos no futuro, porque ao acabar a hegemonia norte-americana, claramente que vai existir um bocado mais de insatisfação na Europa, e claramente que os russos claramente vão aproveitar a oportunidade, e os norte-americanos também vão aproveitar a oportunidade, tanto na China, por exemplo, em outubro foi o congresso do Xi Jinping, mas havia rumores que ele estava desaparecido há uma semana. Desaparecido porquê? Porque havia rumores que poderia haver um golpe de Estado uma semana antes do Congresso. Mas o mais curioso é que o antigo presidente da China, o antecessor Xi Jinping, nem próprio Congresso, não sei se viste, pagaram nele
Ele está doente. Ele está doente. Tiraram. Ou seja, é uma mostra de pá, estou aqui, o mando eu, sim, calminha, eu sou o novo Mao Tse-tung, ponto final para a tradução. E quando nós olhamos para essas questões políticas e essas diferenças entre os Estados Unidos e Rússia e China, obviamente a nível de aliados, nós estamos a ver os Estados Unidos a perderem para a China e para a Rússia. Por exemplo, nos mercados emergentes, a Rússia e a China estão agora a ter mais parcerias do que os próprios Estados Unidos. E a nível de consumo, daqui a mais uns anitos vamos ter, obviamente, a Rússia e a China a dominarem a relação com os mercados emergentes, que são mercados com uma projeção de crescimento maior, por exemplo, Brasil, sim, Angola, todos esses outros países. O que é que isso pode representar no longo prazo? Vamos olhar para 10 anos, né? Ciclos de 10 anos, vamos olhar uma economia para ciclos de 10 anos. Mesmo que isso não aconteça agora, é possível que nos próximos 10 anos os Estados Unidos ainda continuem sendo a maior economia do mundo? Vou pôr isso aqui por partes, que é o seguinte. Primeiro de tudo, porque é que os Estados Unidos está a perder aliados? Os Estados Unidos demonstrou que não é muito confiável com os seus aliados. Por exemplo, sim, no ano passado a França estava a fazer um acordo de venda de submarinos nucleares à Austrália e os Estados Unidos roubou-lhe o negócio. Ou, por exemplo, os Estados Unidos hoje são amigos de um, amanhã visto o que é que aconteceu no Afeganistão. Adeus, sim, boa sorte, és meu amigo, mas até a próxima. No entanto, a Europa e os Estados Unidos metem-se muito na política dos outros países. A China não. A China diz, eu não meto na tua política, não quero saber o que tu fazes, quero fazer negócios contigo. No entanto, a China também não é flor de cheira. Por exemplo, a China faz contratos com juros altos, em que se o país não conseguir pagar, fica com a infraestrutura. É o que já tem acontecido em alguns países que têm. Que a China faz a infraestrutura, não são capazes de... A toda da China. Exatamente. E depois fica com a infraestrutura. Ou seja, aquilo que eu disse, os mais fracos ou se aliam, e é por isso que há uma tentativa de vários países aliar-se já ao bloco que vai ser vencedor, e muita gente está a olhar para a China como um grande vencedor. Porquê? Porque a China e a Índia, digamos, não são quase 2/3 da população mundial. A parte de consumo está lá. Agora, eu que eu digo, será que os Estados Unidos e a Europa vão ficar de braços cruzados? Eu não acho. Ou seja, eu acredito que os Estados Unidos não vão ser a potência económica mundial, pelo menos até que morrer. Posso estar enganado, porque uma pessoa em 90 diziam a União Soviética vai acabar. Exato. Acabou em 25 de dezembro de 91, com o referendo da Ucrânia, em que decidiu ficar independente. Ou seja, ninguém pensava, as coisas podem acontecer assim rápido, como podem acontecer de uma forma muito lenta. Como está, assim, os Estados Unidos estão a fazer tudo por tudo. Ou seja, o que está a acontecer uma clivagem, uma divisão entre democratas e republicanos é algo nunca visto. Ou seja, parece que há uma guerra civil nos Estados Unidos, na Europa, a guerra política entre a direita e a esquerda que está a existir, isso não devia existir, ou senão isso só cria conflitos. Mas outra coisa muito importante que tem a ver com a população, claramente que a Índia ainda tem a prima populacional normal, a China tem invertido derivada à problemática de Mao Tse-tung. Mao Tse-tung teve que impor a política de um filho, uma família por causa da fome. No entanto, desde o advento dos fertilizantes químicos, em que o gás natural é o elemento principal para a sua produção, foi por isso que nós vimos os fertilizantes a subirem em abril do ano passado, porque o gás natural é muito principal por causa para fazer esses fertilizantes. A partir daí, o que aconteceu? As populações conseguem ser alimentadas. Claramente que a China tem que procurar no status quo. E como é que fez o status quo? Acabou com a política um filho, uma família, agora podem ter 3, mas qual é o problema dos chineses? Eles gastam mais do seu ordenado em quê? Em educação, em casa. O que é que fazem então os chineses? Ok, se é a casa e se é a educação em que os chineses gastam mais dinheiro e não podem ter filhos para tal, então vamos utilizar o plano chinês. E quando digo plano chinês é porque funciona, porque eu já vi, depois do que aconteceu em 2015, já vou contar o que aconteceu em 2015, eu disse, a China pode fazer tudo. E já vou explicar porquê. Mas deixem-me voltar essa parte daqui. No ano passado, em 2021, entrou um novo plano quinquenal chinês. A China faz planos 5 em 5 anos com uma visão de longo prazo, 30 anos. Ou seja, o que a China está a colher agora foi o que deu Xiaoping nos anos 70, sim, cultivam nos anos 70. Então o que é que disse? Ok, então se as famílias precisam de poupar dinheiro na educação e na habitação, então olha, educação grátis. Foi por isso que o visto é por exemplo, uma ação chinesa que iria mais de 90%.
E achas que a crise de habitação chinesa está a colapsar por algum sentido? Se os preços caem, os chineses conseguem pagar as habitações mais baratas. Exato. Ou seja, o que está a fazer a China é uma forma de incentivar a natalidade, ou seja, baixar os custos. É por isso que o status quo é muito importante. Exato. Ou seja, China só vai conseguir ser uma potência se tiver jovens. Se for um Japão, se for uma Europa envelhecida, não consegue. Agora os Estados Unidos também têm um problema. Também está a começar a inverter a população, mas tem uma grande vantagem. Ou seja, o destino que a maior parte das pessoas querem ir da América do Sul, a sua população está a ser rejuvenescida. Ou seja, no entanto, em 2050, metade da população norte-americana vai falar espanhol. Ou seja, digamos que vai haver aqui um grave problema de confrontos de culturas. Foi o que nós vimos, por exemplo, nos Balcãs, e o que vai acontecer na Europa mais tarde ou mais cedo vai ser um confronto de culturas. Por exemplo, a Holanda em 2050 já deve ter mais de 50% da sua população muçulmana. Agora tenta explicar a um muçulmano que não estou a dizer nada contra muçulmanos, uma cultura é contra outras, são culturas equilibradas. Por exemplo, quando o cristianismo começou a nascer de uma forma vigorosa, os radicais eram os cristãos que não queríamos prestar tributos aos deuses pagãos, e os romanos da altura, esses cristãos são muito rebeldes, são muito intransigentes, não querem, nós somos seus amigos e tal e coisa, claramente, entre aspas, porque muitos foram para a Colisão, não é? Mas tens-me a entender, ou seja, é por isso que a Rússia também diz uma coisa: os imigrantes podem vir cá à vontade, mas regras são regras, pode ser o que quiser, mas cumpre. China também, Europa, políticos querem poder, não é? Mas o que é que se está a fazer, não é? Mesmo assim. Não, boa. Agora sim, nós já estamos quase a terminar. Vamos só entrar um pouquinho para as criptomoedas. Sim. Okay? Numa altura como essa, o que é que as criptomoedas representam? Porque nós estávamos a ver agora as criptos a recuperarem, Bitcoin recuperou bastante, muito em meio dessa inflação altíssima, depois falências dos bancos, depois essas guerras económicas e comerciais. Como é que as criptomoedas ali entram nesse meio? E se tu sentes... E qual é a tua opinião também sobre as próprias criptomoedas? Porque eu, em particular, eu sou entusiasta, mas cada vez que o tempo vai passando, eu costumo perder um pouquinho de mais fé nesse sentido. Imagina que foi quando? Acho que há uns dias atrás, o Elon Musk faz lá um meme que troca o logo do Twitter e Dogecoin sobe 30%. Sim. Quer dizer, tu já não entendes se é manipulação, se é o quê, e se as criptomoedas podem ser de facto confiadas, e se nessa altura elas surgem como uma alternativa viável, principalmente a países subdesenvolvidos e coisas desse tipo. Como é que tu sentes ali as criptomoedas e qual é a tua opinião particular sobre isso? Vamos separar aqui em duas coisas, porque isso é o tema dá prazos e há aqui teorias da constipação muito espetaculares, que são muito interessantes. Primeiro de tudo, baixa Venezuela, baixa Angola, uma das formas de tirar dinheiro é com Bitcoin. Ou seja, Bitcoin é uma alternativa, não uma questão de valorizar, mas é uma alternativa. Por isso que os governos querem dar cabo, o que nós falamos no início, querem dar cabo de alternativas. No entanto, vou-vos contar uma coisa muito curiosa que tem a ver com a Fed, o BCE, o Banco da Arábia Saudita, da China. Estão a criar protocolos que vão substituir o SWIFT. O SWIFT é o atual sistema de transação internacional. Mas qual é o sistema que estou a utilizar? O XRP e o Stellar. Por exemplo, a CEO ou a quem manda atualmente na XRP foi secretária de Estado dos Estados Unidos e tem a sua assinatura numa nota de $100. Então, mas, no entanto, é o seguinte: porquê que o XRP está baixo? Na minha opinião, há uns anos atrás, em 2019, 2020, houve um processo da SEC contra a XRP. O que é que aconteceu a XRP? Que de uma forma brutal. No entanto, os protocolos já estão a ser montados, os protocolos que vão alterar, é o ICO 2022, acho que é o novo ICO protocolo que vai alterar o SWIFT. No entanto, os bancos centrais vão utilizar que criptomoeda para fazer as transações? O Ripple, ou seja, elas vão ser necessárias. No entanto, nem todas vão sobreviver. Por exemplo, porquê que a Ethereum mudou o Proof of Work para Proof of Stake? Energia, economia, quem é que está a incentivar o ambiente? Europa e Estados Unidos. Ou seja, e todos os protocolos, aliás, novos protocolos que estão-se alterados no Ethereum, vão fazer com que, por exemplo, tu possas recuperar palavra-chave. Se tu podes recuperar palavras-chave no Ethereum, os governos também podem bloquear os recursos.
Ou seja, quem é que são os grandes financiadores da XRP? Os grandes bancos centrais e os grandes banqueiros. Ethereum, idem aspas, e as restantes? Ponto de interrogação. Ou seja, tu achas muito... Na Curioso, por exemplo, a corretora que faliu, FTX, ter falido umas semanas depois das eleições dos Estados Unidos? Não achas curioso os bancos de janeiro para cá, por exemplo em Espanha, fecharem contas de pessoas que estão a fazer transações em criptomoedas? Não achas curioso a Binance está a ter muitos sérios problemas nos Estados Unidos? E voltamos sempre ao ponto original, a alternativa. As criptomoedas vão ser usadas tecnologicamente, sem dúvida nenhuma, mas não podem ser alternativa às moedas. Vão ser consideradas, vão ser regularizadas, ou seja, muitos dos processos legais que estão a ver nos Estados Unidos é da SEC a dizer que as criptomoedas são ativos mobiliários, como fossem ações. E se são enquadrados como tal, vão ser reguladas. Ou seja, o que é que vai acontecer? Vai haver uma caça às bruxas. Exato. Ou seja, mas não estamos a falar só dos Estados Unidos. A China, inicialmente, foi contra bitcoins e isso. Porquê? A alternativa ao renminbi. Por exemplo, em 2015 houve uma grande bolha na bolsa chinesa. Ela ruiu, a bolsa começou a colapsar. A forma que a China fez para controlar as quedas foi proibir vendas e quem vendesse era preço. Depois disse, funciona na China, então a China é capaz de tudo. Controla tudo de raiz. Ou seja, como é que um dos grandes booms da Bitcoin nós tivemos foi de fuga de capitais de bilionários. Não estou a dizer que eles utilizaram aquilo para conseguirem ganhar dinheiro, mas foi uma forma para retirar dinheiro. Ou seja, eu olho para as criptomoedas como uma alternativa como um Rolex. Tu andas num Rolex, ninguém te vai perguntar num aeroporto, tires daqui que isso é muito dinheiro, não é? É um relógio, tu entras, é como arte. A arte é subjetiva, NFTs são subjetivos. Ou seja, totalmente a ver os bilionários estão sempre a mover para os NFTs porque é uma forma muito interessante de poupar impostos também, que é o grande desporto dos ricos europeus, não é? Então tu vês isso mais como uma alternativa para armazenamento de riqueza e transação de capital, não é? Armazenamento de riqueza não, mas de alternativa em caso de aperto. Okay. Aperto. Ou seja, ter algum, por exemplo, muitos ucranianos conseguiram sair da Ucrânia porque o Bitcoin era aceite. Exato. Como em Angola é aceito Bitcoin, como em Portugal chegas a para ti, olha, dou-te 5 euros, dás-me 0 para tal, ok, tudo bem, aceito, porque é aceito. Não, fantástico. Daniel, uma última dica aqui para o pessoal. Falamos sobre muitas coisas hoje. Minha cabeça está aqui a estourar e gostei muito de ouvir falar e aprendi muito. Se formos a fazer assim um resumo daquilo que a gente conversou com relação aos BRICS e com relação à geopolítica e tudo mais, assim para fechar, o que é que tu dirias? O mundo nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais vai ser o mesmo. Ou seja, vamos sair do mundo unipolar para o mundo multipolar, com os seus benefícios e malefícios. Ou seja, digamos que nem tudo vai ser bom, nem todos vão ganhar, nem todos vão perder. Ou seja, vamos entrar outra vez num bypass como existia nos séculos XIX e XVIII, em que havia confrontos entre as grandes potências. E para o cidadão comum, né? Para o indivíduo comum, sem muito dinheiro, que não seja tomador de decisões, o indivíduo comum, o trabalhador, o que é que ele devia fazer? Como é que ele se devia posicionar com relação ao seu dinheiro, com relação aos investimentos? Ele, na prática, não acreditar que o seu trabalho vai durar toda a vida, ou seja, começar a criar alternativas, ou seja, aprender a investir, a poupar, diversificar fontes de rendimento. Para quê? Porque isso, mesmo antes dos BRICS, isso já devia acontecer. Por exemplo, faz de conta aqueles reformados que perderam tudo, ou seja, por exemplo, o caso do BES, havia uma pessoa que tinha 500 mil euros no banco, na conta bancária, num depósito qualquer, e perdeu tudo porque não estava diversificado. O meu conselho, na recomendação, a minha opinião, é que as pessoas diversifiquem suas rendas de fontes de rendimento e que aprendam educação financeira. Se as pessoas tiverem ou aprender educação financeira, isso aqui é um livro de história, ou seja, é mais um conto de fadas porque vão ganhar dinheiro em qualquer sítio, seja nos BRICS, como em Portugal. Tu, como portátil, consegues ganhar tanto dinheiro no Brasil, como nos Estados Unidos, como na China, tanto em qualquer parte do mundo. Ou seja, diversifiquem as vossas fontes de rendimento e aprendam educação financeira. Se vocês fizerem isso,
nunca mais se vão preocupar. Acredita. Não, boa, fantástico, Daniel. Epá, foi um prazer enorme. Pessoal, este foi mais um episódio do Dinheiro Limpo Podcast com Daniel Pires. E olha, não se esqueçam, partilhem, deixem like, nos ouçam a partir do Spotify, e quem vê-nos aqui a partir do YouTube, deixem um comentário, fala aqui para o Daniel. E Daniel, uma última coisa, onde é que te podem encontrar nas redes sociais? Podem me encontrar no Instagram, que é daniel.sarip, ou seja, Daniel Pires ao contrário, ou no canal do YouTube, o Investidor Club, que faço lá vídeos semanais. Fantástico. Para nós, euclidesfrancisco.ao no Instagram, e estamos aqui no YouTube Dinheiro Limpo todos os dias, e também podem encontrar o podcast no Spotify. É só escrever Dinheiro Limpo Podcast e vocês têm acesso a tudo. Vamos juntos sozinho, é mais difícil. Valorizem as vossas rendas.